Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia na presença do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que tem ardido muito no meu coração. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, seu versículo 30. A palavra diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus, necessário que ele cresça e que eu diminua. Este homem foi um exemplo a qual eu tenho como modelo, espelho nesta minha caminhada, neste meu ministério. É este homem a qual o próprio Jesus deu testemunho, dizendo que ele não era um profeta, que ele era mais que um profeta. Estou falando de um homem que fez a diferença, tanto pelo teu chamado, como o sentimento que houve no teu coração. Estou falando de um homem chamado João Batista, louvado seja Deus. Um sentimento a qual eu desejo que venha se achar no coração de todo homem de Deus. Estou dizendo tanto homens que usam a palavra, como os levitas que têm cantado, louvado a Deus, porque estamos vivendo uma época, uma geração a qual as redes sociais não estão sendo mais usadas para o alcance de vidas, para o enriquecimento do céu. Homens que estão procurando se aparecer, cantores que estão procurando, louvado seja Deus, se enriquecer. E eu aprendo muito com João, louvado seja Deus, que a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele vai com seus discípulos para a Judéia. João vai ali para Enom, perto de Salim, porque ali também havia muitas águas. O ministério de Jesus cresce, o ministério de Jesus começa a ser reconhecido. A Bíblia vai nos dizer que as multidões começam a ir até Jesus, e os discípulos de João correm vendo o ministério de Jesus crescer, correm até João e diz: João, Rabi, sabe aquele que estava conosco? Aquele que o Senhor mesmo tem dado testemunho? João falou sim. Então ele está lá, a multidão está indo até ele, louvado seja Deus, estão sendo batizados por ele, mas a Bíblia diz que nem ele batizava, eram seus discípulos. E aí eu aprendo o sentimento de João, e aprendo também que João entendia o ministério e o para que ele foi chamado. João disse para os seus discípulos assim: olha, nenhum poder é dado se não vir lá de cima. Eu vos dei testemunho de que eu não era o Cristo, porque que eu sou enviado por ele. A Bíblia vai nos dizer que João começa a dizer assim para os seus discípulos: olha, o dono da noiva é o noivo, e o seu amigo que está do seu lado e escuta a sua voz se alegra com isso. João estava dizendo assim: olha, o dono da noiva é ele, o dono deste povo é ele, o dono da igreja é ele. Eu simplesmente sou só esse amigo que sinto prazer em ouvir a sua voz, que sinto prazer, aleluia, de ver as coisas se concretizando da forma que foi escrita. E aí João começa, melhor dizendo, João termina esse capítulo dizendo assim no versículo 30 que a gente lemos agora: porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Oh, louvado seja Deus. E que esse sentimento, meus irmãos, venha ser achado em vossos corações, porque estamos perdendo homens de valores, estamos perdendo homens de chamado. Sabe por quê? Com um vírus chamado ego. O ego humano tem entrado no coração dos ministros do Senhor, dos cantores, dos levitas do Senhor.
estamos usando os púlpitos, aleluia, homens que foram chamados para pregar a verdade, pregar a palavra, estão se vendendo por dinheiro, homens que foram chamados para pregar a palavra, para louvar a Deus, estão se perdendo com a fama. Hoje o ser visto é o enriquecimento. Hoje ser visto, louvado seja Deus, não estamos tendo o sentimento a qual houve em João Batista. Sabe por que eu acho João Batista como modelo principal no meu ministério? Porque chegaram em João e disseram: João, tu és o Cristo? Ele disse não. João, tu és Elias? Ele disse não. Eles falaram assim: João, fala então algo. O que você diz de você mesmo, para que eu vá até os que me enviou e leve uma resposta? Ele não quis se aparecer. Ele podia muito bem bater no peito e dizer: ó, eu sou enviado de Jesus. Ele podia muito bem bater no peito e dizer: ó, eu vou batizar, eu vou fazer, depois dele sou eu. Mas não, olha o sentimento deste homem. Leve uma resposta para aqueles que enviou. Disse assim para ele, assim, ó: eu sou simplesmente uma voz que clama do deserto. Voz não precisa aparecer, voz não precisa ser vista, voz não precisa de reconhecimento. O objetivo de uma voz é simplesmente ser escuta. A Bíblia vai nos dizer que aquele, louvado seja Deus, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então é essa palavra que eu tenho para o seu coração.